Tarde, tudo bem, gente? De volta aqui, mais uma live para vocês, mais amor, menos caos. A gente vai trazer hoje a Thelma, já deve estar entrando aqui com a gente. Ela fala sobre disciplina positiva, tá? Thelma entrando aqui. Tudo bem, gente? Bora, já vamos começar. Então, hoje vai ser um papo bem interessante. Quem que não tem dificuldade na educação dos filhos? E a gente trouxe a Thelma aqui para vocês para conversar um pouquinho a respeito. Deixa eu só ver aqui. Ah, agora está entrando a solicitação para dividir. Tudo bem, Anne? Tudo bem, Raíza? Oi, Graci. Tudo bem? Tudo bom e Ah, você? tudo bem, ó, estamos bem coloridas as duas. É verdade. Não é verde e amarelo, né? Mas é verde e rosa. É, E mas aí? é bom dar um up na tela, fica bem colorido e vivo. Com certeza. O pessoal tá chegando já. Tudo bem, gente? Eu vou botar aqui o tema da live, fixar, que daí fica mais fácil para quem for entrando, né? Aham. E então, gente, acho que muita gente aqui deve conhecer já a Thelma também. A gente viu alguns textos e gostou muito e convidou a Thelma. E muito obrigada, Thelma, por aceitar aqui conversar com a gente. Obrigada, imagina, obrigada a você pelo convite. Deixa eu desligar esse telefone aqui para ele Uhum. não ficar tocando. Então, gente, muita gente acha, né, que disciplina positiva, apesar de, assim, de aqui nos Estados Unidos já ser um assunto discutido há 20 anos, mais ou menos, no estado do Brasil ainda é algo muito novo, né? Uhum. Então, muitos pais escutam falar sobre a disciplina positiva e começam a achar assim, ué, mas se eu não posso bater, não posso castigar, não posso ameaçar, então o que que me resta? Não dá para fazer nada. É. Como é que eu vou educar o meu filho, né? Se eu for muito bonzinho, se eu deixar meu filho fazer o que ele quer, ele vai acabar virando uma criança mal educada e não é isso que a gente quer. Na verdade, Uhum. são crenças, né? Porque primeiro a gente vai conhecer, entender o que que é a disciplina positiva, para depois aplicar e ver os resultados. Então, eu falo que para ser pai e mãe a gente tem que estudar. Não é assim, É. sabendo, né? É instintivo a gente ter um filho. O filho vai, você vai, tem o filho, ele nasce, é instintivo, mas educar não é. Então a gente tem que É. procurar estudar, ler, se informar, entender como é que funciona o cérebro da criança. Quais são as atitudes que a gente tem que ter, né, para conseguir fazer com que essas crianças se tornem adultos capazes, fortes, resilientes, adultos com boa autoestima, e adultos que vão ter uma capacidade muito maior de realização, de estarem bem consigo mesmo. Então, é um trabalho longo, lógico, não é do dia para a noite, mas é preciso principalmente entender as bases da disciplina positiva, né? Então, Com é certeza. claro que a criança precisa sim de limite, a criança precisa saber o que ela pode e o que não pode. Não é assim, ah, agora minha mãe deixa eu fazer tudo que eu quero? De jeito nenhum. A diferença entre a Uhum. disciplina positiva e a educação tradicional é que a gente vai ter uma abordagem muito mais respeitosa, muito mais gentil com a criança, né? Não é só a minha vontade colocada em cima da criança. Eu vou começar a olhar para essa criança como ela realmente é e não como eu gostaria que ela fosse. Uhum. Passa muito pela aceitação dos nossos filhos como eles realmente são, né? Uhum. Então, como é que a gente vai conseguir aprender a andar nesse caminho do meio, né? Não ser tão autoritário e não ser também permissivo. Aí mora o maior Uhum. desafio. Como ser gentil e firme ao mesmo tempo, É. né? Então a gente tem que entender que por trás do mau comportamento infantil existem principalmente necessidades emocionais não atendidas. Uma Uhum. criança não se comporta mal porque ela é má, não dá birra porque ela é ruim. Então assim, a gente tem que começar a entender o que que faz com que isso aconteça. Uhum. Claro, podem existir necessidades físicas não atendidas também. Uma criança pequena, de repente, não sabe falar direito, está com fome, está com sono, está com a fralda Uhum. suja, está cansada, ela vai se comportar mal. Uhum. Né? Esse é o motivo número um de comportamento de birra e de mau comportamento infantil, né? Quando a criança Uhum. não tem necessidades físicas atendidas. Sim. Eu Depois, acho que desculpa, isso ainda vem, mas acho que vem todo de um. Era um passado, acho que muito autoritário, e aí a nossa geração, acho que principalmente assim, passou a deixar demais, né? E aí agora chega a achar esse equilíbrio. Acho que está se tendo uma dificuldade muito grande nisso, né? Que tu está colocando realmente. exatamente, essa questão que você falou
Sabe o que acontece? Hoje em dia a mulher também trabalha, assim como o homem, Uhum, né? O homem e a mulher trabalham, saem de casa, chega no final do dia, tá todo mundo cansado. E é lógico, é super compreensível. uhum, Mas a criança precisa de tempo, de qualidade com os pais, precisa de dedicação. E não tem como você chegar em casa cansado, não dar atenção para o teu filho e esperar que ele se comporte bem. uhum, Essa conta não fecha. A criança necessita de atenção. E é o que eu estava te falando, né? Um dos motivos do mau comportamento infantil, se não for necessidades físicas não atendidas, vai ser necessidades emocionais não atendidas. uhum. E o que É. é necessidade emocional? É necessidade de se sentir amado, necessidade de se sentir aceito, necessidade de Uhum, sentir que pertence, que é importante para aquela família. uhum, É a criança que recebe um beijo, um abraço, um olho no olho, eu te amo, sabe? Aquele tempo de qualidade com presença emocional do pai e da mãe. uhum. Porque muita gente acha que o fato de estar presente fisicamente é o suficiente para a criança se É. acalmar, e não é. Uhum, Presença física não preenche. Eu posso estar presente aqui, mas ausente emocionalmente, e não adianta. Então, é uhum, importante a gente entender que quando eu chego em casa cansada, eu dou um celular para o meu filho e fico no meu celular, é ausência emocional, é só uhum. presença física. E isso é uma É. pseudopresença. Então, Sim. não adianta. A pessoa, o pai e a mãe têm que se dedicar. E eu falo sempre assim, que dedicar a gente sempre vai. Se não for para preencher esse balde aí de atenção positiva, tempo de qualidade, conexão e Uhum. amor, vai ser para lidar com o mau comportamento. Então, É. o que que é melhor? Você agir, dedicar tempo proativamente para suprir as necessidades emocionais dos nossos filhos, ou ter que ficar Uhum, lidando o tempo todo com mau comportamento, com desobediência, com briga entre irmãos, porque tudo isso vem justamente para querer chamar a atenção dos pais, chamar a uhum. atenção negativa, É. né? Então, Sabe que, tô falando disso também, outra coisa que a gente observou, e eu até me chamou a atenção, e foi uma ideia que a gente já falou algumas vezes aqui, é quando a gente chega em casa, assim, eu trabalho muito de casa, mas a gente tem rotina, meu filho vai para a escola de tarde, eu busco ele depois, às vezes eu tenho coisas que eu tenho que fazer na rua, e aí, assim, a família fica junta só de noite, como é a maioria, né? sim. E aí, de noite, às vezes eu chegava assim, morrendo de fome, aquela coisa, mãe, vamos fazer. Deixa a mãe. Aí eu só um pouquinho, filho, tô morrendo de fome. E aí eu ia até que um dia assim, não, eu vou exercer o que eu li. Eu li num artigo, eu não me lembro qual foi o blog de educação americana até que falava disso também, que ela deu um depoimento, a mãe estava escrevendo, olha, eu finalmente cheguei um dia em casa, eu tirei 5 minutos para ficar com eles, e daí antes de partir para a rotina, dei toda a atenção ali, pulei na cama, a gente brincou, foram só 5 minutos que mudou toda a minha rotina depois. Exatamente. É isso, porque você imagina, a criança está na escola, independente dela ficar meio período ou o dia todo, lá Uhum, ela entra em um deserto emocional. Por quê? uhum, Porque os amiguinhos não vão entender o que ela está sentindo. A uhum, professora não vai se conectar emocionalmente com essa criança, porque ela tem ali mais 15 para dar atenção. Então, as é, crianças, elas seguram as pontas quando está longe do pai e da mãe. E tem muita criança que, quando os pais vão buscar na escola, a criança vê a mãe ou o pai e já começa a chorar. Já começa com aquele mimimi. E a mãe fala, mas por uhum, que, gente, que isso está acontecendo? Esse moleque ficou o dia inteiro longe de mim e foi só me ver para começar? Justamente por isso. As uhum, crianças tendem a segurar a dor uhum, emocional longe da mãe, porque para eles é uma dor, né? uhum, Cadê minha mãe? Cadê eu quero um abraço? Eu quero alguém para olhar para mim, para falar que tá tudo bem. E quando eles veem a mãe, eles desabam. Choram, quer uhum, chamar atenção. E quando a mãe não está disponível, isso piora muito. Então, isso que você falou é verdade. Chegou em casa, primeiro beijo, primeiro abraço, primeira conexão, dá uhum, risada, faz algo para a criança sentir uhum, que você está vendo ela. Eu tô aqui, uhum, mamãe está me vendo. Em seguida, uhum, você pode partir para fazer uma comida, convida os seus filhos para ajudar na cozinha. Filho, vamos uhum, fazer um omelete? Você pode quebrar o ovo aqui? Vamos participar. Convidar a criança para se sentir útil. uhum. Porque, de repente, um momento que é simplesmente uma obrigação para você pode se tornar um momento agradável em família. É, Ensinar os filhos a colaborarem, a limpar ali a sujeira que foi feita na hora do jantar. Então, isso faz é, toda a diferença. E é como você faz. falou, é algo tão pequeno, né? É. Hoje eu tive no almoço, eu resolvi assim, eles iam comer, assim, o meu de 6, ele ainda tem uma certa dificuldade de comer sozinho, e quer chamar atenção, acho também, porque tem um ano menor, né? Sim. E hoje eu dei uma faquinha, aquelas faquinhas infantis, né, pra ele, disse assim, ó, filho,
Tá aqui. Aí tu pode cortar a tua comida. Nossa, né? Só de deixar ele cortar a comida dele foi legal. E a gente tem uma Ele mania, às vezes, de estar. gostou. Gostou e ajudou, né? Então são coisas fáceis que às vezes a gente não tenta, a gente quer, na verdade, acha que está facilitando a nossa vida. Ah, vou deixar aqui tudo cortado. Gente, olha, você tocou num ponto muito legal. Porque olha só, os nossos filhos, eles vão ser capazes se a gente acreditar que eles são capazes. Uhum, Se você acha que seu filho não é capaz aos 6 anos de cortar um pedaço de carne, ele também não vai ser. é. Então, você vê, ó, o que a gente aprende? A gente aprende na disciplina positiva que desde muito cedo a gente deve deixar os nossos filhos fazerem sozinhos suas Uhum, pequenas atividades. Por exemplo, colocar o tênis, colocar uma meia, colocar a uhum, roupa. Toda vez que a gente faz por uma criança o que eles podem fazer sozinho, a gente está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. uhum, Então, deixa sim o teu filho tomar banho sozinho, fica por perto supervisionando. E sabe, filho, que legal, você já consegue, sabe, uhum, comemorando, encorajando. Porque, gente, o ser humano é movido pelo poder. Quem falou isso foi Alfred Adler, que estudou junto com Freud há mais de 100 anos atrás. E o que uhum, acontece? O que é poder para um adulto? É você trabalhar, ganhar teu dinheiro, ter liberdade, fazer o que você quer, andar no carro que você quer, morar na casa que você quer, ir viajar para onde você quer. Isso é poder para um adulto, né? E o que é uhum, poder para uma criança? É ela conseguir colocar o sapato dela, colocar a roupa dela, comer sozinha, fazer uhum, uma lição sozinha, conseguir subir no escorregador sozinho no parquinho. E isso, uhum, gente, é encorajar os nossos filhos para que eles realmente se sintam capazes, para que eles se arrisquem, para que eles tentem. Porque se você acha que o teu filho, não estou falando você no seu caso específico, tá, Graça? Estou falando agora, uhum, nível Brasil, vou comparar um pouco a cultura americana com a brasileira, porque quando eu mudei uhum, para cá eu senti esse choque e hoje eu entendo assim a diferença, né, entre o Brasil e os Estados Unidos na uhum, questão, principalmente, educação dos filhos. O que acontece? No Brasil, a maioria das pessoas tem uma ajudante em casa, alguém que contribui, que ajuda, que arruma a nossa cama, que lava a louça. Então, o filho uhum, acaba não aprendendo a fazer isso e não precisando fazer isso. A uhum. criança termina de comer, ela não tira o prato da mesa porque alguém vai tirar para ela. A Sim. roupa dela tá suja, ela joga no chão porque alguém vai lá catar essa roupa e colocar no cesto de lavar roupa, Uhum, né? Tá lá, o lixo do banheiro tá cheio, ela não vai preocupar em tirar e jogar fora porque alguém vai fazer isso para ela. Só que isso uhum, acaba atrapalhando o desenvolvimento da responsabilidade da criança, dela aprender uhum, a se cuidar, aprender a cuidar do que é dela e mais tarde aprender a cuidar do que é do outro, a uhum, respeitar o próximo, entrar em uma sociedade com aquela visão estendida de que aqui eu termino o meu espaço e começo o espaço do outro. uhum, Então, a gente tem que ensinar isso em casa. Por mais que você uhum. tenha alguém para te ajudar, deixa o teu filho aprender a cuidar do que é dele. Vai É, tomar banho, jogou a roupa no chão, tá sujo? Filho, vem cá, vamos olhar, está sujo, tá ali. Ah, mas meu filho tem só 3 anos. Ah, ele já é capaz. Você pode ter é. certeza que se você começar a fazer esse exercício com ele, ele vai responder muito bem e vai se sentir super feliz em ser Uhum, útil, em ver que consegue. E olha, aqui nos Estados Unidos, o mais chocante para mim, quando a gente mudou para cá, é que a professora falou assim: minha filha tinha acho que 2 anos, uns 2 aninhos. E estava saindo das fraldas e tal. E ela explicou: olha, a partir dos 3 anos, aqui nos Estados Unidos, por lei, a gente não pode mais tocar na criança para fazer xixi, cocô. A criança tem que se limpar sozinha. E eu é, fiquei chocada. Eu falei: mas como? Isso não tem condição. E hoje eu já consigo entender que se você começa a treinar uma criança de 2 anos, 2 anos e pouquinho, a se limpar sozinha, quando chegar nos 3 anos, ela está pronta para fazer isso. E é uhum, incrível, entendeu? Então, você vê o tanto que a cultura realmente influencia nos nossos resultados, né? muito. Então, é importante acreditar que o seu filho é capaz e deixar Uhum, ele tentar. Errou? Não tem problema, vamos tentar de novo, de novo, de novo, até conseguir, né? Porque não uhum, é assim lá fora, na vida? uhum. Como é que a gente ensina nossos filhos a serem fortes, a serem resilientes, a não desistir na primeira dificuldade, né? É Com ensinando a certeza. persistir. É. Tava vendo o que as meninas já comentaram aqui, acho pra gente não perder todas as perguntas. Deixa eu voltar Deixa eu aqui. ver. É. A primeira acho que foi a Antônia. Ela perguntou: "Ela tem uma filha de 13 e outra de 7. Só que as duas parecem água.
Acho que cortou uma coisa aqui. Bom, ela disse que a mais Ah, velha não suporta a irmã. tenho uma filha de 13 anos e outra de É. 7. Só que as duas parecem, ah, o Léo mais velho não suporta a irmã. Por que isso acontece? Só que as duas. É, o Antônio, se você É. tiver aí puder reescrever a sua pergunta, ficou meio sem sentido. Eu acho que ela só. Bom, a mais velha não tá suportando a mais nova. Acho que no geral, né? Acho que elas não Então, estão. Né? brigas e disputas entre irmãos tem tudo a ver por buscar a atenção da mãe. Tudo depende de como que foi lá atrás, quando essa segunda filha nasceu. Houve o Uhum, acolhimento da primeira? Ou a primeira simplesmente foi deixada de lado para a mãe cuidar do neném? Então, na verdade, uhum, quando a gente tem um segundo filho vindo e ele nasce, é lógico que esse bebê vai precisar muito da mãe. Mas o primeiro filho vai precisar muito mais da mãe. Então ele é. vai precisar ter um tempo sozinho com essa mãe, ele vai ter que ser apresentado a esse neném, sabe? Ele vai ter que ter todo um processo aí para ele não achar assim, nossa, agora minha mãe não me ama mais, só É. com esse neném. E aí é onde nasce, né, todos os mal entendidos, todas as brigas, rivalidades. Então é Uhum, importante a gente ter também um tempo de qualidade com cada filho todos os uhum. dias. É, Que seja 10 separado. minutinhos com um e Uhum, 10 minutinhos com o outro. Porque daí uhum, você vai estar fazendo o que você falou, você vai estar enchendo aquele balde de uhum, conexão, de atenção, e a criança diminui um pouco essa rivalidade, né? Então uhum. imagina, você ama sua mãe fica longe o dia inteiro. Quando ela chega, tem lá 2, 3, 4 filhos querendo a atenção da mãe. Começa a tapear É, mesmo, né? é a Então, briga na disputa. É. Aqui em casa eu tenho, né? Eu tenho o meu de 6 fez a recém agora, o outro tem 13 e meio. Eles têm 2 anos, não chega a 2 anos e meio de diferença. E logo que ele nasceu, mais novo, eu me lembro do meu esposo também. Ah, não, mas olha, quem precisa de atenção agora tu é o bebê. Eu disse assim, mas o mais velho, ele tá precisando agora, esse lado psicológico, né? exatamente. A mãe Então, tem que se desdobrar muito nesse caso, é realmente aí disse necessário. assim, olha, enquanto o bebê, o que eu fazia também é assim, enquanto o bebê tá mamou, e toda a atenção que já é bastante ali, né? Tu tá toda ali envolvida, e o outro tá ali meio de lado nessa hora, né? Então deixava quando o bebê dormia, tudo vai atenção pro mais velho. Então é difícil, mas tem que Muito procurar. desafiador para a mãe, né? A gente tem que se desdobrar. É, Mas é assim que acontece. é, Eles realmente necessitam do afeto da mãe. Assim, se tiver outras mães que têm dúvidas sobre a questão de rivalidade entre irmãos, tende a melhorar muito quando você implementa a questão do tempo de qualidade individual com cada um. Para fazer o é. quê? Brincar com alguma coisa que essa criança goste. De repente você vai andar de bicicleta com um, depois você brinca de Uhum, boneca com o outro. Mas sempre assim, ó, uhum, agora é o tempo do irmãozinho. Depois que eu uhum, terminar aqui, vai ser o seu tempo. Ensinar eles a uhum, esperarem também. Isso tende a é. melhorar muito, muito, muito. Eu Tá? tive um diretor, aí a cultura americana que falou também, né? Eu trabalhava numa empresa americana, então eu ia bastante nos Estados Unidos e ele era americano, meu chefe, diretor, Ah. e eu me lembro, ele tinha 5 filhos. Então imagina, né? Toda Nossa, uma aqui é escadinha. comum esse monte de filho. Eu não sei o que acontece, mas as famílias são enormes. E aí ele se desdobrava e ele dizia assim, ele tinha até, numa das idas, ele tinha aniversário de um filho, ele disse, hoje de manhã foi o café da manhã, me lembro do nome do menino, em tal lugar, foi escolha dele, e daí foi só o tempo dos pais com ele. Aí eles faziam assim, quando era aniversário, escolhia, e aí eles tinham um café da manhã sozinho com os pais. Então imagina, com 5, né? Mas Sim. eles procuravam fazer isso assim, daí eu me lembro que na época eu não tinha filhos, eu sei que interessante, eu achei meio estranho, mas é verdade isso assim, é para ter toda essa atenção Não, agora, é um momento não, especial sim, faz né? todo sentido. E outra, para quem não consegue, fala, nossa, não tem jeito mesmo de eu conseguir todos os dias, você pode criar o dia do filho único durante a Uhum, semana. É uma segunda opção também. Uma vez por uhum, semana, você vai ficar só com um e depois outro dia só com o outro. Sai para é, fazer alguma coisa, sei lá, mas é importante, faz toda a é, diferença no ambiente familiar, né? é. E mesmo falando assim, acho que colocar um ponto, o que aconteceu comigo aqui também, o Eric, que é o mais velho, tava um dia que eu dei toda a atenção e teve tudo, e teve o tempo de qualidade, teve tudo, e ele ainda tava meio que dando aqueles assim, sai pro irmão e coisa assim, mas filho, o que que tá acontecendo? Eu não tava entendendo. Aí quando a gente foi deitar, eu falei para ele assim, Eric, na hora me veio assim, né, eu vou conversar sobre isso com ele. Tu sabia que a mamãe te amava tanto, tanto, porque eu tinha até medo de que eu não ia amar tanto assim teu irmão. Quando ele nasceu,
a mãe viu que isso era bobagem, que o coração da gente aumenta, ele aumenta de tamanho, ele tem lugar para mais amor, ele tem, a gente pode amar muitas pessoas, ao mesmo tempo expliquei sobre isso, né? E aí ele ficou assim, é mesmo, mãe? E depois daquilo, ele estava tão diferente no outro dia. Ai, tá Então, vendo? Você vê como é que tudo passa pela questão de se sentir amado, se sentir aceito. Essa é, é a maior busca do ser humano. E quando a gente não uhum, recebe isso na infância, quando a gente não aprende que a gente é digno de ser amado, não aprende a se amar também ao longo da infância, da adolescência, a gente se torna adultos que depende muito da aprovação do outro. Será que o outro é, acha que o que eu estou fazendo é bom? Será que o uhum, outro está certo? Aquela pessoa que não tem autoestima, não tem, ela não acredita, porque lá atrás o pai e a mãe não demonstraram isso. Né? E a gente uhum, cresce com esse buraco. Então é muito importante, de fato, a gente se atentar a esses detalhes. E olha que bacana, essa comunicação sua foi suficiente para ele se acalmar. Puxa, é, a mamãe me ama. é. Porque é isso que eles Isso precisam sentir todos os dias, né? não, isso que a gente fala muito, tanto eu, meu esposo também, nós somos pais assim bem afetuosos, a gente fala muito eu te amo e tá sempre, mas tu vê, ele necessitava escutar algo mais, né? Eu expliquei mais a situação toda para ele e ele entendeu, Isso, né? isso é outra coisa. Você sabe que eu sempre falo, se você tiver 4 filhos, um é diferente do outro. Uhum, Vai ter um que, de repente, não precisa de tanto afeto, de tanto abraço, ele é mais tranquilo, é, ele quer mais brincar, pular, falar. Tem outro que já precisa uhum, ser mais ouvido, outro que já vai uhum, ter que ser mais acolhido, outro que é mais sensível, vai precisar de mais beijo, mais abraço. Então, é, depende muito da criança. E a gente, como uhum, pai e mãe, a gente tem que aprender a ler esses sinais. Qual é a necessidade do meu filho número 1? Qual que é a maior necessidade do meu filho número 2? E atender individualmente essas demandas, né? uhum. Agora, vamos ver essa pergunta aqui da Patrícia. Vamos. O que fazer com a criança que começa a bater nos coleguinhas na escola? Minha filha tem apresentado reações explosivas na escola, irrita facilmente e principalmente se nega a ela alguma coisa. Gente, olha, criança pequena, sei lá, pequena que eu falo é do 0 aos 4 anos. É super normal isso. Uhum, Quantos adultos não sabem lidar com a própria raiva? Me fala. Não é? uhum, Quanto adulto você tem lá no trânsito, o cara tá com raiva, ele desce do carro, começa a brigar. Por que que isso acontece? A gente a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. As pessoas nossos pais não ensinaram a gente a nomear as nossas emoções. Não existe na escola uma matéria que ensina você sobre as suas emoções. Quem é que tem que ensinar isso para os nossos filhos? Somos nós. Agora, como é que a é, gente vai ensinar se muitas vezes a gente mesmo não tem consciência das nossas emoções? Por isso que é tão importante a gente desenvolver a inteligência emocional. O que eu estou sentindo? Ah, eu estou com raiva. Ah, eu estou frustrado por isso, por isso, por isso. uhum, Dar nome às emoções. E é isso que a gente tem que uhum, ensinar para os nossos filhos. A criança, por volta dos 2 anos, ela descobre que ela tem capacidade de ir ali, de ir aqui, de pegar um brinquedo, de voltar. Isso é maravilhoso, a descoberta do mundo. Ela vê que ela é capaz, que ela anda, que ela se mexe, que ela conversa. É uma libertação, né? Saiu das fraldas, saiu ali de cima do colo da mamãe. E de repente vem a mãe e o pai e fala: não, não pode pegar nisso, não pode pegar naquilo, não pode fazer isso. A criança, lógico que ela vai ficar frustrada, é lógico que ela vai dar uma birra porque ela não quer ser parada. E o que a uhum, gente tem que fazer? A gente tem que se manter calmo, abaixar na altura dos olhos. E não adianta querer conversar na hora da birra, gente. Hora de birra não é hora de conversar. Imagina você uhum. muito, muito bravo e seu marido querendo falar com você. Você vai ouvir ele? Perigoso até você dar uns tapas nele e falar: sai daqui, deixa eu quieto, né? É, Então, a gente tem que esperar se acalmar para ouvir. Porque na hora da raiva, o nosso sistema límbico, que é onde moram as nossas emoções mais primitivas, tomam conta do nosso corpo. Quem quiser uhum, saber mais, tem alguns posts sobre isso lá no meu Insta que eu falo sobre a questão da amígdala. É um post que chama Sequestro da Amígdala. Então a gente tem que esperar se acalmar. E você pode ensinar teu filho sobre isso. Filho, agora você está com raiva. Abraça ele em silêncio, sabe? Não é uhum, hora de dar bronca, não é hora de falar nada. Quando se acalmar, você uhum, ensina. Filho, na hora da raiva, não é certo morder o amigo, não é certo bater no amigo. Quando a gente está com raiva, a gente tem que esperar passar. Então, ensinando isso, porque vai passar. A criança não vai ficar até 5 anos mordendo e batendo nos amigos. É uma questão dela aprender a lidar com as emoções. E quem tem uhum, que modelar esse autocontrole, essa calma, somos nós. Tá certo? Então, assim, não é um problema, não precisa começar a achar que teu filho tem um problema, faz parte do desenvolvimento humano. Tem um livro muito bacana que eu indico, deixa eu ver se ele está aqui, esse do Dr. Daniel Siegel, O Cérebro da uhum, Criança.
É Aham. fantástico, gente. Leiam esse livro. Eu falo, todo mundo que é pai e mãe precisa ler esse livro. Daniel Siegel, tá bom? Tem no Brasil e tem em português. Sim. Fantástico. Isso é uma boa dica, realmente. Aí, se for pensar, né, como tu disse assim, quando tá brigando e vem alguém que não quer, não adianta querer discutir nessa hora. E é uma tendência que a gente faz, né? Então, a gente vai estar ajudando muito os filhos, ensinando eles desde pequenininho a como Exato. falar isso. Imagina a gente para lá para frente, né, para o relacionamento deles, assim. Exato. Imagina se os É, nossos pais tivessem ensinado isso pra gente, quantos é, anos a gente teria poupado na nossa vida em brigar com amigo, em brigar nossa. com o namorado, nossa, em fazer tanta aberração, porque a É. gente não sabe lidar com as emoções. Então, isso é Eu digo inteligência emocional. Eu digo assim, eu agora, depois de ter filhos, é que aí acho que a gente quer justamente assim desenvolver mais isso para passar para eles, né? Eu e a Fernanda, a gente tem buscado muito, a minha sócia até para nós, começou uma busca interna nossa que a gente resolveu dividir aqui com as mães que seguem, né? A Aham. menidinho, mas e aí a gente viu assim, gente, né? Nossa, eu vou fazer um bem tão grande para eles agora, eu tô passando coisas que só agora aqui, Exato. né? A gente modela, nós somos o exemplo. E a criança É, aprende através do nosso exemplo, não é só o que a gente fala. Então imagina, Graça, quando teu filho faz alguma coisa errada, você vai lá e grita com ele. Daqui a uhum, pouco ele está gritando com você também, e você está achando aquilo errado, mas com quem que ele aprendeu a gritar? é, É a mesma coisa bater. Tem criança que quando erra, o pai bate. Aí chega na escola, ele começa a bater nos amigos e o pai não entende por que ele está fazendo isso. Ele está aprendendo dentro de casa. A é, bater, a gritar, a ser violento. Então, a uhum, gente tem que tomar cuidado com o que a gente está espelhando, porque é isso que as crianças vão aprender, né? uhum, Nós somos os heróis dos nossos filhos e tudo que a gente faz é lei, até eles saberem quem eles são, até eles se desenvolverem. O que pai e mãe faz, por pior que seja, para eles é o certo, né? Então, é. vamos modelar calma, respeito, paciência, olhar no olho, entender o que, que o outro está sentindo, ouvir o que teu filho tem a dizer, né? E é o que você falou, é o autoconhecimento. Eu tenho que primeiro olhar para mim, mergulhar nas minhas dores, até nas minhas dores de infância. Quantos de É, nós não tiveram uma infância difícil, né? Que não foram ouvidos, não foram acolhidos e nada sabem sobre dor, sobre ser pai e mãe. Então, assim, é um caminho de aprendizado. A gente tem que uhum. aprender a fazer diferente, né? Deixa eu ver aqui. Aqui em casa tem um menino de 2 anos e meio que brincar. Ah, brinca de lavar louça e passa aspirador. O mais legal é que ele está aprendendo brincando. Exatamente. É uma diversão e eles adoram, né? Adora pegar um aspirador de pó, qualquer É, coisa que seja, um pano para ele passar. Se sentem uhum. úteis, né? Deixa eu ver. Thelma, ansiedade infantil, como melhorar? Tatiane, ansiedade, lógico, pode ser também o perfil de uma criança um pouco mais acelerada, ansiosa, mas sempre, 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 sempre pergunte-se: eu estou tempo de qualidade com meu filho? Eu estou conectando com meu filho? Eu estou enxergando as necessidades emocionais dele? Hoje em dia, muitos diagnósticos de TDAH, que é déficit de distúrbio de atenção, são dados erroneamente. Por Uhum. quê? A criança que não recebe afeto, atenção de qualidade, que não se sente amada, não se sente apreciada, não se sente conectada, é lógico que ela vai ter uma angústia. E ela fica agitada, ela não para, ela fica ansiosa, ela começa a roer unha, ela começa a ficar agoniada. Pode ser porque a mãe está trabalhando muito, pode ser porque tem um irmão menor, podem ser inúmeras razões, pode ser porque os pais não estão conseguindo se conectar, mas é importante olhar, sabe, antes de você diagnosticar o teu filho com um problema real, olha se você está conseguindo suprir as necessidades emocionais dessa criança. Seja Uhum. sincero, isso não é para você se culpar, é para você melhorar, né? O quanto você deixa o teu celular de lado no final do dia para estar junto com seu filho, sabe? Ir numa piscina, ir lá fora contar pedrinha, ver formiguinha, Uhum. pequenas coisas que a infância pede, necessita, né? Dar uma volta numa praça, num parque, estar ao ar livre. São É, momentos que está ali criando memórias felizes com as crianças. é. Então a gente E às não vezes a gente. Desculpa, Tina. pode falar. Daí, às vezes a gente tem que trazer isso assim, porque eles estão. Eu vejo no meu filho também, né? Eles veem muito assim, as outras crianças, e no Brasil essa cultura, acho que nos Estados Unidos é menos. Eu encontrei agora em férias com amigos de não americanos, desculpa, amigos ingleses e argentinos.
E eles ficaram chocados em ver a quantidade do uso do celular, que aqui está muito grande, celular e tablet, né? Sim. Até era num hotel, num resort, e daí no café da manhã, os pais, claro, tomando café, e né, o nosso pega e deixa o filho com o celular, com o tablet para Para poder comer comer ali, tranquilo. né? E aí eles ficaram olhando os filhos dele, nenhum tocou, os nossos também não. Aí a gente assim, eles, nossa, a gente ficou chocado de ver como se usa, assim, eles falaram até tentaram amenizar, né? Aí Sim. eu disse assim, não, realmente tá muito complicado. É muito fácil. Daí a gente tem esse resgate, né? E aí lá no resort, uma hora, poxa, era um lugar lindo em Porto de Galinhas, né? Tem o hotel cheio de piscina e atividade para tudo que é idade. Aí a gente passou por um grupinho assim de 8 anos de idade, 8, 10. Todo Acho mundo que umas 10 crianças, tudo no desconectado. celular, na Então, recepção do hotel. mais Daí grave. eu chamei a atenção pro Eric, filho, olha só, né? Olha só, que triste, né? É, Olha, tem tudo muito. isso aqui, e olha como tem coisa pra fazer, eles estão ali. Aí ele, mãe, ele tá observando mais isso, né? Porque ele me pediu muito e eu nego, né? Assim, não, filho. A gente deixa no máximo 1 hora por dia, de noite, ele joga um pouquinho e deu. A gente tem controlado assim muito, Não, né? claro, se você Então, não dá nada também, não tá certo, porque o mundo, a gente tem que saber, a sim, tecnologia, mas tem que ser limitado. aham, Agora eu te é, pergunto, o que é mais fácil para o pai? Educar o filho, ensinar ele a se comportar numa mesa, ensinar ele a desfrutar uma refeição, a conversar, ou dar um uhum, celular? é, Então, muitos pais não querem lidar com o desafio da educação. Muitos pais uhum, acham que é a escola que tem que educar. E não é, gente. Educar é pai e mãe, dentro de casa, todos os dias. É difícil? Demais. Mas é uhum, necessário. É o é, único caminho possível para a gente conseguir, lá na frente, falar: puxa vida, olha, eu fiz um bom trabalho. Meu filho hoje, é, sabe, é um cara incrível. Uma pessoa uhum, responsável, disciplinada, amorosa, que respeita o próximo, afetuoso. Então, e outra, aumentou em 200% o suicídio na adolescência. Por nossa, quê, gente? Vamos parar para pensar? uhum, O quanto de criança se sente rejeitada, não se sente amada, e realmente são rejeitadas. Porque a partir do uhum, momento que o pai e a mãe preferem ficar num celular ou dar um celular, ele está rejeitando aquela conexão. Ele está uhum, entregando, delegando para outra pessoa fazer o que ele não está fazendo. Pode ser a é, babá, pode ser a professora da escola, sei lá, escola. mas ele não está fazendo o que ele precisa fazer, porque dá trabalho. E a nossa geração já foi assim diferente. Eu me lembro assim, olha, era muito difícil ter alguém que a mãe trabalhava fora, né? Eu me Então, lembro assim na minha escola, né? Não, a gente tinha tempo em casa, acordava, tava com a mãe. Hoje em dia não, é o contrário, é difícil a criança que tem a mãe em casa, que né? ter a mãe. Mas não tem problema você ver a mãe só no final do dia, desde que você Sim, tenha 1, 2 horas ali de um momento maravilhoso. pois Também é. E não é aí chega no legal, final do dia, né? também não é legal você ter uma mãe em casa o dia inteiro, que é uma mãe feliz, uma mãe que queria estar fazendo outras coisas e não está. Então, gente, primeiro nós. Nós temos que É. estar bem, nós temos que estar felizes. Os filhos não precisam de mães perfeitas, mas Uhum, precisam de mães felizes. exato. Você está feliz com a sua vida, com o que você faz, com as suas escolhas, com o seu trabalho, com as suas emoções, com o seu parceiro. Então, os filhos são apenas um pilar da nossa vida. Mas para esse pilar ir bem, primeiro a gente tem que estar bem com a gente mesma. A gente tá bem, tem que estar bem com o que você faz, o lugar que você trabalha. Então não adianta, se a gente não está bem, os nossos filhos não vão ficar bem, ninguém vai, porque nós somos a base dessa família. A mãe né, aquela que vai chegar e vai inspirar os filhos, né, a serem melhores sempre. Então é importante se olhar, né? É. Não é porque foi mãe, agora eu esqueci de mim. Não, é justamente porque você foi mãe que agora você tem que pensar muito mais em você, Exatamente. não é? Em É, ficar a bem. gente fala muito assim, esse no nosso Mais Amor, a gente dividiu assim, entre pilares assim para trazer, não, vamos buscar um equilíbrio que é tão difícil, né? Então, Sim, entre a vida pessoal, profissional, os filhos, vida a dois, e tudo começa no pessoal, só que como é difícil da mãe enxergar isso, né? De se colocar, como sim, você está dizendo assim, né? Ah, não, eu tenho que estar feliz para meus filhos estarem felizes sim. para. E não adianta, assim, é o pilar central a mãe, né, na casa, assim. Então, é você com Não tem você mesma. importância, mas a mãe, né, tudo gira ali em Sim. torno. E se você não está bem com você mesma, gente, como é que você vai conseguir ser uma mãe calma, uma mãe que vai ouvir, que vai respeitar, que vai educar? Se você não está bem com você mesma, dá vontade que a hora que os filhos chegam da escola, dá vontade de deitar na cama, se esconder debaixo da cama, né? É, Porque é difícil mesmo. Então,
primeiro de tudo, buscar o caminho do autoconhecimento, olhar para suas dores, para suas escolhas, né? E lembrar do poder da autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, né? Então, assim, esse trabalho que eu escolhi é fruto da minha escolha, né? Eu engravidei é fruto de uma escolha ou não, mas eu fiz algo para que isso acontecesse. Meu marido eu escolhi é fruto de um desejo meu. Então, tudo que acontece à nossa volta é fruto das nossas atitudes, das nossas emoções e das nossas ações. Então, a gente tem que assumir o controle e falar, não, peraí, onde é que eu quero ir? Eu quero chegar aqui, quero chegar ali, eu quero ser uma mãe assim, eu quero ser uma pessoa assim, e trabalhar para isso acontecer, né? Não é deixar, assim, os dias passando, porque a infância passa muito rápido. E nós não vamos ter uma segunda oportunidade de dar o nosso melhor. Agora, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu nunca vou querer ter filhos. Regina, é uma escolha que a gente tem que respeitar e é bem desafiador, mas também é muito maravilhoso. Filho dá trabalho e gasta muito, verdade. Meninas, estou com um bebê de 15 dias, a mais velha tem 2 anos e meio, está muito manhosa e totalmente desobediente. Além disso, ela foi para a creche no início do ano e está trazendo muita manha de lá. É o que eu falei já, né? Quando nasce um bebê, o filho mais velho necessita de atenção. Então, Débora, encontra um tempo para você brincar com a tua filha, para você ficar só com ela. Vai falando, né, que você ama muito ela e ama muito a irmãzinha também. Ensina ela a fazer carinho na irmãzinha. E sim, ela vai dar mãe, vai dar birra. Principalmente quando ela está nos 2 anos. É uma fase que se chama Terrible Two, os terríveis dois, né? Que é o que eu expliquei aqui já. Ela está descobrindo que tem um monte de poder, um monte de capacidade. E vai ser normal. Quando ela ouvir não, ela vai mesmo se jogar no chão, vai querer bater, morder. Você tem que ajudá-la a passar por essa fase natural da infância. Paciência aí, hein, Débora? Se dedica que vai valer a pena. Deixa eu ver. Não sei como fazer para ela obedecer. Bom, a partir do momento que você começar a se conectar, a amá-la, abraçar e beijar, as crianças, quando se sentem bem, elas tendem a colaborar muito mais mesmo. Tem filhas adultas e um bebê de 2 anos. Peraí, essa aqui eu não entendi. Acho que a Regina Tá foi falando comentando. de alguma outra pessoa. A minha tia teve. Não, elas estão conversando entre elas aqui, eu acho. Peraí, ela tem 3 anos. As minhas irmãs, elas são um capeta. Peraí. Eu sou mais. Patrícia. Às vezes me sinto culpada, às vezes acho que a atenção para ela está pouca. Já fui chamada na escola e morro de vergonha por isso. Patrícia, olha, na verdade, você não precisa ter vergonha quando você é chamada na escola. Eu acho que você precisa se perguntar. O que é que eu preciso fazer e não estou fazendo? O que é que eu preciso enxergar e não estou enxergando? Será que eu estou conseguindo, de fato, me conectar com a minha filha, enxergar ela como uma criança única que ela é? Quem é a minha filha? O que ela gosta de fazer? O quanto eu estou tendo paciência e desejo de estar com ela? Porque, gente, se você está ali com o teu filho, mas sua cabeça está em outro lugar, a criança está sentindo, tá? Porque eles sentem tudo. Então, quando eu falo presença de qualidade, é corpo e alma. Não é assim, eu tô aqui, mas eu quero ir ali. Eu tô aqui, mas eu quero olhar meu WhatsApp. Não, desliga disso aí. Tempo de qualidade, a presença de qualidade é você estar ali presente de corpo e alma. É isso que traz resultado para as crianças e traz diferença de comportamento, tá? Qual é o meu Insta? Meu Insta é Thelma Abraão. Você pode procurar por Positive Parenting Education. Coloca o nome do livro do autor, por favor. Vou escrever. Você consegue escrever aí? Eu tô com o meu celular, ele tá aqui no tripé, eu não consigo. É o cérebro da criança, né? O cérebro da criança, do Daniel Siegel. Siegel é Siegel. Deixa eu ver. Daniel. Peraí. Daniel Siegel, como é que é? S-I-E? Siegel. Tá. Aqui. Deixa eu ver aqui. Minha filha A live vai ficar salva, viu, Patrícia? Vi que ela perguntou também. Vou dar uma resposta assim numa live, é muito sério tudo isso. Então, precisa entender, você precisa estudar, você precisa reconhecer aonde foram as falhas para poder mudar e, a partir de agora, construir uma nova relação. Eu atendo sessões individuais também, tá? Quem tiver interesse, achar que precisa de uma orientação, pode marcar comigo também.
O vídeo da live está pausado, não sei como ajudar minha filha a lidar com as emoções dela. Marcela, para você ajudar sua filha a lidar com as emoções dela, você precisa primeiro aprender a lidar com as suas próprias emoções. É o que eu sempre falo, a gente não pode evitar uma emoção, mas a gente pode escolher a reação que a gente vai ter. Vamos lá, você está com raiva, está muito brava. Você não precisa sair brigando, xingando, batendo. Você pode simplesmente escolher ficar quieta, respirar, se acalmar, e depois que essa raiva passar e você estiver reconectado com a tua razão, aí sim você conversa. Isso é inteligência emocional. Isso é eu escolher a minha reação diante de uma emoção que vai existir. Você não tem como frear, não vou sentir raiva. Não, você está sentindo. Você pode escolher o que fazer com essa emoção. E quando você começa a se autocontrolar, você vai estar automaticamente entendendo como é que você pode ajudar a sua filha também. Tá bom? E acho que uma coisa importante também, até na live que a gente fez com a Dani, né, que tu conhece ainda a direção de amor, a gente falou disso também, assim, quando a criança tá mais difícil, quando mais ela precisa da gente, né? Então, Exatamente. né, não reagir igual, se às vezes a gente fica, tá nos estressando, a gente vai e briga mais, né? Não, dá um abraço, né? Ajuda ela a se acalmar, voltar Isso. para Quando a si, criança né? está pior se comportando, quando ela está insuportável, é quando ela mais precisa de amor. E olha só, isso muda tudo, né? Quando você entende isso. Quando você pode ir lá, com a tua humanidade, em silêncio, e acolher essa criança, meu Deus, muda tudo, né? Eu vou dar um recadinho agora aqui para quem mora em São Paulo. Ó, dia 22 de junho eu estou chegando em São Paulo para dar um workshop, processo de parentalidade positivo. Vai ser o dia todo, no sábado. Aulas teóricas, vivências práticas. Vamos falar sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, as diferenças da disciplina positiva e da educação tradicional, como substituir a agressividade por gentileza e firmeza. Vai ser, assim, muito transformador. Então, se você mora em São Paulo, dá uma olhada lá no meu Instagram, vê lá os detalhes e a gente se encontra em breve, tá bom? Muito bom. Não Você deixem de também olhar tá lá, hein, convidada. gente? Você também, viu, Graça? Você também está convidada. É. E aí, você quer fazer mais alguma pergunta? Por aqui eu acho que eu respondi todos já, né? Perguntei ali a Mia, ela disse que perdeu, acho, vamos ver se a Antônia perguntou se vai a Brasília. Acho que tem que fazer um tour, hein, Thelma? Então, dessa vez eu não vou em Brasília, dessa vez eu vou em Curvelo, Minas Gerais, mas já está lotada a turma, e vou em São Paulo só. Mas antes do final do ano eu devo voltar ao Brasil, aí eu devo ir para mais cidades, sim, com certeza. Ah, que bacana. E a gente vai chamar de novo a Thelma aqui, falar mais, e quando tiver, Vamos, Thelma nos avisa, quando vier aí te fazer outros workshops para a gente divulgar o pessoal também. com certeza. Obrigada, viu, pelo convite. Valeu e até a próxima. Um beijo, gente, todo mundo que está aí. Obrigada mesmo. E ainda não Obrigada, segue gente. ainda, dá uma olhadinha lá no meu perfil, Positive Parenting Education. Thelma Abraão. Não Um beijo. percam, esse Amor Mensagens vai ficar gravado aqui no nosso blog. Eu coloquei no www.minidini.com.br/blog, para depois de sair do ar, que fica 24 horas só, né? Depois a gente salva lá e vai ficar salvo com as outras. Vocês podem assistir quantas vezes quiser, passar para as amigas também. Tá ótimo, gente. Obrigada. Um super Obrigada, beijo, gente. gente. Deu Tchau, tchau. outro.